Ser professor é também aventurar-nos por rotas desconhecidas e tantas vezes solitárias. Comecei a dar aulas muito cedo, lá por volta dos 8 anos. Reunia toda a família na sala para brincar aos professores. O meu irmão tinha sempre a pior nota. Era o preço a pagar por boicotar as minhas aulas. Sempre sonhei ser professora e a minha professora, a Maria do Carmo, alimentava esse sonho. Deixava-me corrigir pequenos exercícios no quadro ou explicar aos colegas como se resolviam. Até me deixava usar a caneta vermelha para assinalar as respostas corretas, erradas ou assim como ela dizia. Foi a geografia que me escolheu para dar forma ao sonho de ser professora. A mim, a vontade de explorar as paisagens, o mundo, de viajar, de compreender espaços e gentes tão diferentes. De Valonga ao Var são 52 quilómetros e foi a geografia, o curso, a faculdade e a praxe que nos juntaram no mesmo barco. Ao fim de 5 anos e de canudo na mão, era professora. Finalmente. Finalmente ia poder dar aulas, ensinar geografia, formar jovens e dar-lhes a conhecer o país e o mundo. Tantos sonhos. Porque ser professor é também aventurar-nos por rotas desconhecidas e tantas vezes solitárias, com uma mala às costas, uma mão cheia de projetos e outra cheia de saudades de quem nos vê partir. Estaria preparada? Olá a todos, sejam bem-vindos a este webinar sobre ferramentas digitais ao serviço da geografia. Eu chamo Isabel Costa. E eu, Liliana Rocha, e somos as autoras do novo projeto de Geografia A de 10º ano da Porta Editora, intitulado Territórios. Enquanto professoras de Geografia, gostamos de explorar as TIG e consideramos de extrema importância para o processo de ensino-aprendizagem o contacto com as ferramentas digitais e a sua exploração para promover o conhecimento geográfico dos nossos alunos. Assim, apresentamos-vos 4 propostas de ferramentas digitais passíveis de serem exploradas nas aulas de 10º ano. A Isabel irá apresentar 2 propostas mais dirigidas para o tema da população e eu apresentarei outras 2 mais direcionadas para os subtemas dos recursos do subsolo e dos recursos hídricos. Passo então a palavra à minha colega Isabel. Ora, as páginas do Instituto Nacional de Estatística e da Pordata apresentam uma grande variedade de recursos ao serviço da geografia. Vamos aqui elencar algumas ferramentas que o professor pode usar para tornar as aulas de geografia ainda mais atrativas e verdadeiramente significativas para o aluno, sempre com informação mais atualizada. No caso do Instituto Nacional de Estatística, para além de todos os dados estatísticos e publicações que podemos consultar, vamos elencar 4 ferramentas que consideramos fundamentais para a aula de Geografia: o canal YouTube do INE, a revista do INE, a ficha socioeconómica do município e as pirâmides etárias. No que diz respeito ao canal YouTube do INE, como aceder? Ora, abrimos a página do Instituto Nacional de Estatística e no separador central clicamos em Produtos e no lado direito clicamos sobre Vídeos. Somos direcionados para o YouTube. Selecionamos vídeos e aqui podemos ver os vários vídeos, e são muitos, produzidos pelo Instituto Nacional de Estatística. Para uma visualização mais organizada, podemos clicar em listas de reprodução e vemos os vários vídeos organizados por grandes temas. Vamos destacar 2 em particular que consideramos fundamentais para os alunos conhecerem um bocadinho melhor o território onde vivem: as coleções Num Dia em Média em Portugal, que apresenta informação estatística organizada por médias relativas aos nascimentos, à pesca, ao ambiente, à agricultura, à construção e habitação, etc. A coleção Portugal na União Europeia foi publicada por ocasião da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e refere-se a indicadores e curiosidades sobre o retrato económico e sociodemográfico do país. Quer uma, quer outra coleção podem constituir bases de trabalho interessantíssimas para a abordagem de diferentes temas relacionados com a geografia de nível secundário. Em relação à revista do INE, chama-se iNews, é trimestral e podemos subscrever de forma gratuita. Como pode ler-se, é uma estratégia para promover a literacia estatística e estimular a vontade de saber mais sobre o INE e sobre a informação que produz. Como aceder? Mais uma vez, abrimos a página do Instituto Nacional de Estatística e no separador central
Vamos percorrer a página até à sua secção final e cá em baixo clicamos em iNews. Podemos ver aqui todas as publicações da iNews até ao momento, a última das quais de dezembro de 2020. Se clicarmos aqui, podemos fazer automaticamente o download para o nosso ambiente de trabalho para melhor podermos consultar a revista. A título de curiosidade, partilho convosco o layout desta revista, desta última edição, que apresenta temas interessantíssimos para abordar nas aulas de Geografia. Destaco aqui os moldes em que vai decorrer a grande operação estatística Censos 2021, que arranca já em abril, os principais resultados do recenseamento agrícola de 2019, dados sobre a esperança de vida aos 65 anos e a análise do fator sustentabilidade e os resultados do último inquérito à fecundidade. É uma excelente ferramenta para o professor de Geografia se manter atualizado sobre tantos temas sobre os quais versam as aulas de Geografia do ensino secundário. No que diz respeito à ficha socioeconómica do município, o INE permite-nos fazer o retrato socioeconómico de todos os municípios do país. Vamos dar como exemplo a caracterização socioeconómica do município de São João da Madeira. Como aceder? Vamos mais uma vez ser direcionados para a página do Instituto Nacional de Estatística e no separador central, Produtos, clicamos, do lado direito, Municípios. Selecionamos Caracterização Socioeconómica e aqui na coluna do lado esquerdo selecionamos a NUT 2 Norte, a área metropolitana do Porto, na qual se integra então o concelho de São João da Madeira e clicamos sobre Retrato Municipal. Temos então um PDF aberto com a caracterização socioeconómica do município e aqui a informação é extremamente diversificada. Desde já, o enquadramento geográfico do concelho de São João da Madeira, um quadro com a dinâmica populacional de 2019, em que é possível consultar indicadores como a população residente, a densidade populacional, a taxa de crescimento efetivo anual, entre outros. A pirâmide etária da população, 2019, o gráfico com a evolução dos nados vivos e óbitos por município, indicadores relativos à educação e muitas mais variáveis que os alunos podem explorar. Pode inclusivamente servir de base para um grupo de trabalho ou inclusivamente para o desenvolvimento de um DAC. Aqui a informação é muito rica, diversificada e permite efetivamente aos alunos conhecerem melhor o concelho onde vivem. No que diz respeito às pirâmides etárias, a página do Instituto Nacional de Estatística permite gerar pirâmides etárias a partir de vários indicadores. Vamos dar como exemplo a pirâmide etária dos alunos inscritos no ensino superior em Portugal em 2019-2020. Como aceder? Abrimos mais uma vez a página do Instituto Nacional de Estatística. No separador central selecionamos Produtos, depois Base de Dados. Nesta página clicamos sobre pirâmides etárias e, por defeito, temos aqui automaticamente gerada a pirâmide etária dos alunos inscritos no ensino superior em 2019-2020. Para fins comparativos, podemos consultar outros anos, como podem observar, e temos ainda aqui um ícone que nos permite ver a evolução dinâmica da estrutura desta pirâmide etária ao longo do tempo, para a frente e também para trás. Se quisermos representar outros indicadores, basta selecionarmos aqui outro indicador e são vários os possíveis. Podemos, a título de exemplo, clicar aqui sobre a população residente, continuar e automaticamente temos então a pirâmide etária da população residente no nosso país em 2019. Podemos imprimir esta informação diretamente ou então fazer o download para o nosso ambiente de trabalho para posteriormente partilharmos com os alunos.
Em relação à Pordata, constitui uma importante base de trabalho, também um apoio fundamental para as aulas de Geografia. Decidimos elencar aqui a capacidade da Pordata gerar mapas e gráficos sobre uma panóplia vastíssima de indicadores e ainda algumas publicações que esta base de dados lança anualmente. Em relação aos mapas, vamos dar como exemplo a distribuição espacial da taxa bruta de natalidade por municípios. Como é que conseguimos chegar a este mapa? Ora, abrimos a página da Pordata, clicamos sobre a base de dados municípios, sobre o tema população, o subtema nascimentos e fecundidade e depois taxa bruta de natalidade. Abre-se uma página com muita informação, mas avançamos até à secção final da página e clicamos em mais opções e dados. Aqui, seguindo o nosso exemplo, vamos clicar sobre mapa, vamos escolher o âmbito geográfico, neste caso é o município, o ano 2019, vamos selecionar o nosso indicador, taxa bruta de natalidade, e automaticamente vai ser gerado o mapa com a distribuição espacial da taxa bruta de natalidade no nosso país, com referência ao ano de 2019. Aqui está. Aqui está o mapa. Se posicionarmos o cursor sobre os municípios, conseguimos, portanto, verificar o valor da taxa bruta de natalidade relativo a cada um dos municípios do país. Podemos partilhar este mapa com os nossos alunos, basta para isso clicarmos aqui em hiperligação, copiamos este link e podemos, por exemplo, enviar para o e-mail dos nossos alunos para que eles possam ter acesso direto a este mapa. Podemos eventualmente também transformar o mapa numa imagem JPEG que será posteriormente copiada, por exemplo, num PowerPoint, para depois mostrarmos aos alunos nas nossas aulas. Ora, se quisermos apresentar outro mapa, por exemplo, relativo à distribuição da taxa bruta de natalidade por NUTS 3, é só alterarmos o âmbito geográfico e aqui temos o mapa. E podemos fazer o mesmo procedimento para as NUTS de nível 2. Aqui está. Em relação aos gráficos, a Pordata permite-nos também fazer a análise de vários indicadores através de gráficos. Vamos dar como exemplo a densidade populacional de Portugal por NUTS 2, em 2019. Como é que podemos produzir este gráfico? Clicamos aqui, vamos ser direcionados novamente para a página da Pordata, selecionamos mais uma vez a base de dados municípios, o tema população, o subtema população residente e depois clicamos em densidade populacional. Na página que se abre, podemos visualizar de imediato o gráfico ranking, em que podemos ver os 5 municípios com maior e com menor densidade do país, como podem observar, e para uma análise mais pormenorizada, basta percorrermos a página até à secção final, clicar em mais opções e dados, sobre gráfico, selecionamos o âmbito geográfico, neste caso será NUTS 2, o ano 2019, a seleção, atualizamos
e automaticamente temos então aqui o gráfico da densidade populacional nas NUTs de nível 2, em que se consegue perceber que a área metropolitana de Lisboa aparece aqui com um maior número de indivíduos por quilómetro quadrado. Mais uma vez, podemos partilhar esta informação com os nossos alunos, basta clicarmos aqui na hiperligação e partilhar o link com os alunos. Aqui está. Podemos também exportar esta informação para PDF e posteriormente mostrar aos alunos diretamente em sala de aula, e se quisermos ainda analisar os indicadores que estivermos a estudar com base em diferentes tipos de gráfico, basta clicarmos aqui, exportar para Excel, a informação é exportada para uma página Excel e a partir daí podemos manipular os dados e utilizar os dados que queremos em diferentes tipos de gráfico para mostrar aos alunos. Se quisermos outro tipo de análise, por exemplo, perceber a densidade populacional nas diferentes regiões pertencentes, por exemplo, à região norte, é só mudarmos aqui o âmbito geográfico, clicar em NUTS 3, depois selecionar na NUT 2 Norte as respectivas regiões e clicar em atualizar e automaticamente temos aqui o gráfico gerado com a densidade populacional das diferentes regiões inseridas na NUT 2 Norte, em que podemos observar que é a área metropolitana do Porto aquela que apresenta um número médio de indivíduos por quilómetro quadrado mais elevado. A Pordata oferece também ainda várias publicações que podem servir de apoio igualmente às aulas de Geografia. Vamos selecionar aqui os retratos, os vídeos e as infografias. Como aceder? Vamos mais uma vez abrir a página da Pordata. No separador central, clicamos em Publicações, em Retratos. Conseguimos perceber que o INE já produziu 28 retratos. Os mais recentes dizem respeito ao retrato de Portugal na Europa, retrato dos Açores e retrato de Portugal. Resumem alguns indicadores da sociedade portuguesa contemporânea e, no caso do retrato de Portugal na Europa, compara ainda com outros Estados-membros da Europa. A título de curiosidade, podemos ver o retrato de Portugal na Europa de 2020. Podemos ver diretamente através do e-book ou então fazer o download para o nosso ambiente de trabalho e poder consultar de forma mais cómoda. A título de curiosidade, este é o layout do Retrato de Portugal na Europa, edição 2020, e são abordados temas interessantíssimos para explorar nas aulas de Geografia. Por exemplo, temas relacionados com dados estatísticos, aliás, relacionados com a população, com o rendimento e condições de vida, a educação, a saúde, a emprego e mercado de trabalho. Portanto, pode ser, mais uma vez, aqui uma excelente base de trabalho para um trabalho de grupo ou mesmo para servir de mote à exploração de diferentes temáticas. Agora, em relação aos vídeos, a Pordata já publicou mais de uma centena de vídeos. Estes vídeos aparecem aqui organizados, como podem observar, em coleções. Nós vamos destacar a coleção Portugal em Média, que resume algumas curiosidades sobre a sociedade portuguesa contemporânea. A título de curiosidade, como podem observar, a produção de resíduos por habitante, dizer só que esta informação é apresentada sempre sob a forma de médias, o número médio de habitantes por quilómetro quadrado, o salário médio de homens e de mulheres, a dimensão média das famílias, a esperança média de vida. Portanto, são vários os exemplos que podemos usar nas aulas de Geografia. No que diz respeito às infografias, também são várias e, mais uma vez, apresentam-se organizadas por coleções.
Aquela que vamos destacar também é a mais recente, é a coleção Os Portugueses, e aqui também encontramos, mais uma vez, informação sobre o território nacional para que os alunos conheçam um bocadinho melhor o país onde vivem. Se clicarmos sobre então a infografia como são os portugueses, podemos, aliás, escolher qualquer uma delas, como envelhecem os portugueses, como vivem os portugueses, como aprendem os portugueses, como crescem os portugueses, como nascem e morrem os portugueses. Vamos selecionar aqui, só a título de curiosidade, como nascem e morrem os portugueses, para verem a diversidade de informação que podemos aproveitar para as aulas de geografia. Então, como podem observar, temos aqui um gráfico que permite observar o declínio da natalidade no nosso país, com os respectivos números associados, a média de filhos por mulher, a idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho, os concelhos do país que fogem à regra e apresentam um saldo natural positivo, por exemplo, ainda a mortalidade de mês a mês, os óbitos em cada idade, para se chegar à conclusão que se morre cada vez mais tarde, dados sobre a mortalidade infantil, a mortalidade materna, a esperança média de vida, etc. Portanto, são vários os exemplos que podemos aqui destacar e que têm lugar ativo nas aulas de geografia. Como podem observar, o INEA por Data tem um vasto conjunto de potencialidades, só exploramos aqui algumas que podem realmente fazer a diferença na aula de geografia, cultivando a importância da literacia geográfica nos alunos e permitindo-lhes conhecer melhor a realidade sociodemográfica do território, do país onde vivem. Passo agora a palavra à minha colega Liliana. Obrigada, Isabel. Eu vou então apresentar duas propostas mais dirigidas para os subtemas dos recursos do subsolo e dos recursos hídricos. Eu vou começar aqui por apresentar então a página da Direção-Geral de Energia e Geologia, que foi recentemente atualizada. Vou só mostrar-vos aqui o layout desta página. Vocês podem ver então que já está aqui apresentada grafismos com informações estatísticas mais recentes, por exemplo, ao nível do consumo de energia primária em 2019, ou produção comercial relativamente às minas e pedreiras e até mesmo em relação às águas minerais naturais. Também oferece aqui uma variedade de links úteis que podemos consultar relativamente a estas informações, relativamente a esta área da energia e da geologia, e chamo então a vossa atenção porque pode interessar, uma vez que trabalhamos com estas notícias ou com estas informações estatísticas no âmbito dos recursos do subsolo, aqui a possibilidade de subscrevermos a newsletters, desculpem, relativamente às informações da página da Direção-Geral de Energia e Geologia. Esta mesma página apresenta-nos aqui dois grandes separadores de energia e de geologia, cada uma delas com diferentes potencialidades relativamente à informação que nós podemos consultar. Queria também chamar-vos a atenção que esta informação que nós podemos consultar nestes dois separadores também podem ser consultadas nestes menus cá em cima. Se repararem, as áreas sectoriais que são abordadas pela Direção-Geral de Energia e Geologia também têm aqui o separador da energia e da geologia, e dentro de cada uma delas, por exemplo, destacaria aqui a eficiência energética, porque é um setor ou uma parte da informação que também nos interessa, e destacaria, por exemplo, aqui nesta coluna da esquerda, aqui o separador do ambiente e clima, onde nos aparece aqui a avaliação ambiental estratégica do Portugal 2020, portanto podemos consultar esta informação aqui, ou este separador sobre alterações climáticas, também apresenta-nos informação técnica sobre esta realidade em Portugal, e depois também destacaria aqui, a título de curiosidade, o separador dos biocombustíveis, nomeadamente aqui os biocombustíveis em Portugal e dentro da União Europeia,
porque também nos oferece um leque de informação a nível gráfico que podemos então explorar e apresentar nas nossas aulas. Dentro ainda aqui das áreas sectoriais abordadas pela Direção-Geral de Energia e Geologia, chamava também a vossa atenção aqui para, nomeadamente dentro da energia, as energias renováveis e sustentabilidade, e dentro do separador da geologia chamo a vossa atenção, por exemplo, a título de curiosidade, aqui as massas minerais pedreiras, em que também temos aqui do lado esquerdo uma coluna com vários separadores que nos apresentam ou disponibilizam documentos e informações, nomeadamente aqui o primeiro separador tem a informação técnica, portanto, documentos para pedir a licença de pesquisa de pedreiras, por exemplo, ou aqui a exploração de massas, portanto, é documentação mais técnica, não nos interessa diretamente para as nossas aulas, mas chamaria a vossa atenção aqui para este separador sobre divulgação de documentação, nomeadamente aqui as publicações, em que nos aparece então o Boletim de Minas e a newsletters da Direção-Geral de Energia e Geologia, em que, se selecionarmos, por exemplo, aqui a newsletters, portanto, aparece aqui uma série de informação que nós podemos consultar, portanto, é documentação que está acessível ao público em geral, ok? Depois, dentro ainda aqui da Direção-Geral de Energia e Geologia, também chamava a vossa atenção aqui para o separador da estatística. Este provavelmente é aquele que nos interessa, de facto, para as nossas aulas sobre o subtema dos recursos do subsolo, nomeadamente aqui o separador da geologia. E se vocês repararem, também é uma página bastante dinâmica, porque então nos apresenta estes grafismos com a informação estatística o mais atualizada possível. E depois também chamava a vossa atenção aqui para a coluna do vosso lado esquerdo, onde temos então as publicações estatísticas ao nível da indústria extrativa e do comércio internacional, por exemplo, ou dos recursos hidrogeológicos, o termalismo, o engarrafamento, águas minerais naturais. Portanto, também é uma série de informações que estão ao nosso dispor. E, por exemplo, aqui no caso das minas, podemos consultar a produção anual e o pessoal e estabelecimentos que trabalham neste subsetor dos recursos minerais, e são documentos, nomeadamente aqui, por exemplo, na produção anual, em que nós podemos consultar e estão disponibilizados por diferentes escalas territoriais e também ao nível da documentação, muita dessa documentação está em PDF ou em Excel para nós podermos manipular os dados no sentido de nós podermos selecionar a informação que nos interessa e construirmos os nossos próprios gráficos. Portanto, como podem ver, oferece-nos aqui uma panóplia de separadores com informações que nos interessam, algumas mais de caráter técnico, mas outras que podem efetivamente ser trabalhadas nas nossas aulas de geografia. Relativamente ainda aqui aos menus, o mais interessante aqui como ferramenta digital então para as aulas de geografia, peço desculpa, temos aqui os serviços online e temos aqui o separador de informação geográfica. Dentro deste separador, portanto, podemos selecionar aqui do nosso lado esquerdo o visualizador de mapas, que nos abre esta página da Direção-Geral de Geologia e de Energia, obviamente, e nós aqui então podemos explorar esta ferramenta digital nas nossas aulas de Geografia, por exemplo, organizando trabalhos de grupo com os nossos alunos, para que eles possam, por exemplo, estudar esta realidade geológica ao nível distrital. E então, como é que nós selecionamos aqui a informação? Portanto, podemos começar aqui nesta barra inferior, que nos oferece então vários menus. Aqui no da galeria de mapas de base, eu seleciono, portanto, oferece-nos vários tipos de bases cartográficas, mas eu seleciono o topográfico. Volto a fechar aqui o nosso menu e no segundo menu, que é a lista de camadas,
aparece-nos então aqui a informação que nós podemos direcionar para o mapa relativamente aos recursos geológicos e até hídricos. Por exemplo, a título de curiosidade, vou selecionar aqui, por exemplo, as águas de nascente, captações de água nascente. A informação pode demorar ligeiramente a aparecer cartografada, mas ela então aparece com estes ícones, umas circunferências com tonalidade verde. E, portanto, se nós selecionarmos cada uma destas bolinhas, aparece-nos informação relativa a essa captação de água de nascente. Neste caso aqui, por exemplo, é uma captação na Serra do Marão e é uma captação que está legalizada. Nestes 3 pontinhos aqui também podemos ir procurar uma tabela de atributos, podemos adicionar marcadores, por exemplo, ou então definir como um incidente caso estejamos a trabalhar nesse sentido, ok? Voltamos a selecionar os pontinhos para retirar as caixas. Vou desativar para vos mostrar outras captações de águas minerais naturais que também podem ser cartografadas. Também chamo a vossa atenção porque estas informações, estas camadas aparecem, se nós as selecionarmos todas, elas aparecem sobrepostas umas às outras. Eu só estou a selecionar individualmente para então visualizarem. Se voltarmos a selecionar uma destas bolinhas, portanto aparece-nos aqui a denominação Caldas da Cavaca, uma captação legalizada relativamente a águas minerais naturais e a mesma informação aqui ao nível dos pontinhos que podem obviamente pesquisar. Depois vou desativar para vos mostrar aqui as centrais eólicas que existem a nível nacional. Neste caso aqui, por exemplo, como podem reparar, aparecem-nos 2 bolinhas com tonalidades diferentes. E então, se selecionarmos uma de tonalidade rosa, diz-nos que esta central eólica está licenciada, ok? Mas se formos ver a informação relativamente a esta de tonalidade azul, já nos diz que está em licenciamento. Portanto, é uma central eólica que ainda está em fase de licenciamento. Esta informação também aparece posteriormente na legenda do mapa quando eu vos mostrar a fase de impressão deste tipo de mapas. Volto a retirar a seleção das eólicas para vos mostrar que este tipo de informações também aparece associada às centrais hídricas. Por exemplo, como podem reparar, temos aqui as bolinhas cor-de-rosa e bolinhas azuis. A bolinha cor-de-rosa diz que é uma grande hídrica, uma grande hídrica na região, na localidade de Varosa, e tem uma situação, portanto, licenciada. Ao nível das azuis, diz que é uma central hídrica, mas de menor dimensão, mini hídrica, ok? Também está licenciada, mas a sua dimensão é inferior às outras que aparecem cartografadas ou representadas com a bolinha cor-de-rosa. Também temos aqui a representação das centrais solares, obviamente que temos maior expressividade aqui na região centro e sul do nosso país. Aqui, se selecionarmos, também aparece informação. Portanto, o subtipo de instalação, um solar fotovoltaico, Aldeia da Serra, é o nome da central solar e ainda está em fase de pedido de licenciamento, ok? Portanto, também aparece-nos este tipo de informação aqui associada a esta central solar. Depois, só a título de curiosidade, vou-vos mostrar aqui as ocorrências de urânio, que obviamente, neste caso, aparecem sobretudo com maior expressividade aqui na região norte e centro, e se selecionarmos aqui os pontinhos cor-de-rosa, também então apresenta-nos esta informação sobre a ocorrência de urânio na Quinta das Galinhas e, portanto, também temos aqui mais informação associada, por exemplo, nesta tabela de atributos que podemos consultar mais cá em baixo, se essa informação estiver disponibilizada.
Ok? Depois, por exemplo, vou só ativar aqui mais algumas informações para depois verem, obviamente, que estas camadas de informação aparecem todas sobrepostas no nosso mapa, e vou só fechar aqui a lista de camadas para vos mostrar que nós podemos fazer zoom sobre o mapa. Obviamente, imaginem que estamos só a analisar ou a tratar a região norte para esta informação aparecer com maior expressividade. Obviamente que nós aqui temos mais menus que podemos explorar, ok? Mas chamo a vossa particular atenção aqui para a impressão, portanto, podemos imprimir este mapa. Chamo também a particular atenção para o facto do mapa estar centrado no nosso campo visual, porque depois na impressão pode sair com alguma deslocação na nossa impressão. Ok, o título do mapa, nós podemos lhe dar um mapa, informação diversa, por exemplo, vou-lhe só dar aqui. Aqui o A3 Landscape é uma opção minha, portanto temos aqui outras oportunidades. O formato em PDF, em JPEG ou em GIF, portanto podemos imprimir. Por uma questão de pragmatismo, eu vou selecionar aqui o PDF e vou mandar imprimir. Ele vai gerar então o PDF. Vamos só aguardar a sua criação. Ele aparece depois o ícone aqui no nosso campo visual para então abrirmos o documento. Aqui está ele. E, portanto, depois abre-nos com este layout. Portanto, temos aqui basicamente a área que estava disponibilizada no nosso layout. Como podem ver, não aparece o país inteiro, porque eu não tinha essa seleção feita. Portanto, e depois também aparece aqui o título que nós demos ao mapa, informação diversa, e a informação em modo de legenda que está representada então no nosso mapa. A única questão que aparece aqui com alguma dificuldade é depois distinguir, por exemplo, ao nível das cores, o que é uma central eólica e o que é uma central hídrica, porque se vocês repararem, elas aparecem com a mesma tonalidade. Por isso é que os temas que eventualmente podemos atribuir aos trabalhos de grupo para os alunos realizarem não deverão, por exemplo, coincidir estas duas temáticas, porque essa informação depois não aparece devidamente cartografada com essa informação no nosso mapa. E depois também aparece aqui, portanto, a data em que foi gerado o mapa e a fonte desta cartografia e a sua devida legenda. Portanto, esta é uma possibilidade de exploração nas nossas aulas de geografia, nomeadamente aqui ligada ao subtema dos recursos do subsolo. Uma outra possibilidade que nós também temos ao nosso dispor é a página do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, que também tem uma ferramenta digital passível de ser explorada nas aulas de Geografia, e então vou-vos mostrar aqui as potencialidades desta página. Portanto, também é uma página bastante dinâmica, em que estes separadores que aqui estão depois aparecem elencados aqui ao longo da página. Portanto, se vocês tiverem a oportunidade de explorar, vão reparar que há aqui diversa informação que está sempre a ser atualizada ao nível de colóquios, palestras, webinars, apresentações, mesmo ao nível de documentação técnica que o próprio LENEG disponibiliza. O LENEG também tem uma newsletter que nós podemos subscrever, vou-vos mostrar já ali à frente noutro separador. Portanto, estou só a explorar aqui a página online do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, ok? Então, dentro desta página, como eu vos disse, nós temos vários separadores, começando por eles aqui em cima. Dentro do separador das áreas, se nós selecionarmos, então temos aqui duas grandes temáticas, que também são abordadas pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Temos aqui dentro da energia informação diversa
relativamente às energias renováveis, à bioenergia e biorefinarias, por exemplo. Portanto, podemos consultar, vou só selecionar a título de curiosidade aqui as energias renováveis e aparece-nos então aqui estes separadores que representam diferentes áreas de atividade, então ao nível da energia eólica dos oceanos, a energia solar e a energia, aqui as unidades de investigação direcionadas para as energias renováveis e a eficiência energética. Portanto, também temos aqui do nosso lado esquerdo vários separadores que podem ser explorados e disponibilizam diferentes tipos de informação relativamente a esta questão das energias renováveis. Deixem-me só direcionar novamente para aqui. Ainda dentro das áreas, temos aqui então um separador que nos interessa bastante, que é a geologia e os recursos geológicos, e então tem aqui uma série de separadores temáticos que também podemos, obviamente, explorar. Vou selecionar aqui os recursos geológicos a título de curiosidade, para então verem a informação e os separadores que nos apresentam abertos ao público para explorarmos a informação. Temos aqui as áreas subterrâneas, armazenamento geológico, o património geológico, geotermia e recursos minerais. Portanto, abrindo cada um destes separadores, estas áreas de atividade, também podemos consultar outro tipo de informação que está ao nosso dispor. Vou voltar aqui ao início, à página, para vos mostrar que nós também temos aqui um museu geológico, em que podemos, por exemplo, consultar roteiros de atividades de âmbito geológico, por exemplo, e depois um outro separador para o qual eu chamo particular atenção é aqui o LENEG Online, que tem aqui vários separadores. Portanto, temos aqui as notícias que podemos consultar e são sempre notícias atualizadas sobre a atividade do LENEG, os eventos que estão a promover na área dos colóquios, das palestras, webinars. Depois, aqui a questão das newsletters, que também podemos subscrever gratuitamente, as infografias, a biblioteca, onde também há uma série de publicações que estão abertas ao público, e depois chamava a vossa particular atenção novamente para esta questão aqui do Geoportal, porque é onde está disponibilizada a ferramenta digital que nós podemos então explorar nas nossas aulas de Geografia. Ele abre-nos esta página, o Geoportal, Energia e Geologia. Aqui selecionamos o separador visualizador, mas queria-vos mostrar também aqui no final desta página que o LENEG disponibiliza apps que podem ser descarregadas, por exemplo, para os nossos telemóveis, o que é bastante prático, por exemplo, para os alunos poderem trabalhar a partir do seu próprio telemóvel e explorar a cartografia que o Geoportal disponibiliza. Portanto, nós temos aqui as apps de mapas do LENEG e podemos então, por exemplo, fazer o download dessa aplicação no nosso próprio telemóvel. É uma aplicação gratuita. Como estamos aqui no domínio do computador, portanto eu vou abrir aqui o separador visualizador e ele abre-nos automaticamente esta base cartográfica, onde nós então podemos adicionar camadas temáticas ao nosso território para cartografar a informação de natureza geológica ou hidrogeológica. Como é que nós fazemos essa apresentação dos diferentes temas? Aqui em cima, como vocês podem reparar, há uma série de separadores, menus, que também aparecem aqui do nosso lado esquerdo. Desculpem, do lado direito. Aqui nós temos o mapa. Aqui podemos mudar a base do mapa com que queremos trabalhar, por uma questão de opção. Vou selecionar aqui a base topográfica, mas existem outras tantas. Portanto, estamos só a apresentar aqui o tipo de base cartográfica.
Depois, aqui na navegação, a particularidade desta ferramenta digital é que nos permite, por exemplo, trabalhar escalas diferentes. E como é que nós fazemos essa pormenorização? Aqui no separador regiões administrativas, oferece-nos aqui a opção distrital. Eu vou, a título de curiosidade, selecionar Castelo Branco. Também nos permite selecionar o concelho e vou selecionar aqui uma freguesia do concelho de Castelo Branco e ativamos aqui o localizar. Obviamente que dentro desta função, mas eu vou minimizar para vocês visualizarem o aspecto com que fica o mapa a nível nacional. Portanto, quando nós selecionamos aqui as regiões administrativas, neste caso o Concelho e o Distrito, o Concelho de Castelo e o Concelho de Castelo Branco, vocês, como viram, fica essa mesma freguesia com uma tonalidade diferente no nosso âmbito nacional. Nós podemos aumentar ou diminuir a transparência desta tonalidade, ok? E deixem-me só ampliar aqui para visualizarem melhor. Portanto, podemos aumentar ou diminuir esta transparência da cor aqui neste separador do nosso lado direito. Eu vou deixar com pouca tonalidade para depois se poder ver a informação que nós vamos cartografar com mais pormenor. Então, fecho aqui o separador das regiões administrativas e vamos aqui ao menu dos temas, então, buscar, pesquisar a informação que queremos apresentar cartografada. Como vocês podem ver, temos aqui informação do domínio geológico que nós podemos cartografar. Eu vou selecionar apenas aqui os recursos hidrogeológicos que estão mais aqui em baixo. Portanto, esta base de dados de recursos hidrogeológicos portugueses, seleciono, e ele vai cartografar a nível nacional. Vamos só esperar. Aqui a tabela de conteúdos elenca-nos todos os conteúdos que nós cartografamos. Neste momento eu só tenho aqui ativado o tema dos recursos hidrogeológicos. Eu vou fechar. E daqui, nestes menus do lado direito, nós também temos um menu que nos permite ver então a legenda dos ícones que estão, ou dos símbolos que aparecem cartografados. Portanto, estes pontinhos mais azuis referem-se a furos de água. Depois, estes mais azul, mais destacado, refere-se a sondagens. Temos também aqui estes pontos, circunferências apenas com uma tonalidade no limite em azul, que se referem a poços. E depois temos aqui, por exemplo, este azul mais clarinho com uma espécie de torneira, uma barra no topo da circunferência, que se refere a uma nascente. Neste caso aqui, como nós selecionamos o distrito Castelo Branco, vamos então ver aqui a nossa freguesia se aparece algum destes ícones associados à nossa freguesia. Neste caso, não temos lá nenhum, mas no distrito ou no concelho de Castelo Branco temos várias informações de domínio hidrogeológico. Aqui era para vos mostrar que a nossa seleção territorial continua marcada, portanto, no âmbito desta temática. Deixar-me também a vossa particular atenção que este mapa ou a nossa base deverá estar centrada no nosso campo visual por uma questão de impressão final, para também ficar centrada nessa mesma impressão. Portanto, eu vou mostrar-vos aqui que existem outros menus. Portanto, aqui, por exemplo, podemos obter as coordenadas, por exemplo, do nosso território aqui, por exemplo. Depois também temos aqui
um outro menu que nos permite obter as altitudes. Neste caso aqui podemos selecionar pontos no mapa ou obter as coordenadas, se as tivermos disponíveis para inserir. E depois temos aqui também um outro separador que é desenhar medidas, não vamos utilizar obviamente. Temos aqui um outro que é limpar a informação que nós cartografamos. E temos aqui o ícone da impressão que nos permite então imprimir o nosso mapa. Este ícone permite-nos então imprimir apenas o mapa ou o layout que nós temos selecionado. Aqui vou-lhe chamar Castelo Branco, por exemplo, a título de, desculpem, aqui. Vou só pôr a letra maior. Depois aqui também temos várias possibilidades de configuração da página. Eu seleciono aqui o A3 paisagem. Também podemos gravar o documento em vários formatos. Aqui vou selecionar o PDF e vamos exportar. Aqui o documento vai ser gerado em PDF e vai nos aparecer aqui em baixo com a designação que nós lhe demos, Castelo Branco. Vamos só aguardar, aqui está ele, e podemos então abrir o documento que nós geramos. Portanto, tem aqui em cima o título que nós lhe demos e obviamente que aparece apenas a parte que estava, digamos, a base cartográfica que nós tínhamos no nosso campo visual. Aparece aqui Castelo Branco destacado, obviamente porque foi a região administrativa, neste caso, que nós selecionamos. E depois temos aqui também a legenda, que nós, neste caso, o tema que nós ativamos e a data com que o mapa foi gerado, obviamente, a escala e a fonte da nossa da cartografia disponibilizada. Portanto, aqui dentro do nosso geoportal temos a disponibilidade ou a possibilidade de explorar diferentes temas ao serviço da geografia, das aulas. Neste caso, optei por selecionar os recursos hidrogeológicos para vos mostrar a possibilidade de uma ferramenta digital no âmbito do subtema dos recursos hídricos, mas temos então também aqui diferentes cartas geológicas que nós podemos explorar, obviamente, também dentro do subtema dos recursos do subsolo. E neste sentido fica aqui então estas duas propostas para os subtemas dos recursos do subsolo e dos recursos hídricos, duas possibilidades de poderem explorar nas vossas aulas. Espero que tenham gostado das nossas propostas e que sejam uma mais-valia e que sirvam de motivação para as vossas aulas de geografia também. E aproveito então para me despedir, juntamente com a minha colega Isabel, deste webinar e esperamos encontrar-nos numa próxima oportunidade. Até breve!